Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre saúde aqui do meu canal. Quero agradecer você imensamente, nosso fiel seguidor, por prestigiar o conteúdo, por dar aquele like, por compartilhar esses vídeos e, portanto, ajudar o nosso canal a crescer. Fica aqui a minha gratidão e se você não deu o like ainda, já pode começar a dar o like, porque o conteúdo de hoje realmente é interessante, importante, é uma sugestão, ou seja, uma dica de um documentário que está passando no Netflix em forma de série, que eu assisti recentemente e pensei comigo, poxa, o meu seguidor, ele precisa assistir, prestigiar e entender um pouquinho mais do que esse documentário tem para trazer para você sobre conhecimento de como chegar aos 100 anos. E aí quando a gente fala assim, né, 100 anos, o que a gente está falando? Longevidade. Porém, como chegar aos 100 anos com vitalidade. Por quê? Chegar aos 100 anos, ok. Só que você pode chegar aos 100 anos de diversas formas, né? Você pode chegar aos 100 anos assim, pode chegar assim, olha como assusta, assim também, ou não. Ou você pode chegar aos 100 anos como este documentário mostrou, né? Após uma jornada pelo mundo, procurando por pessoas centenárias com vitalidade, o documentário foi muito feliz em trazer idosos que realmente deixam a gente com mais esperança de poder envelhecer com qualidade de vida. Porque quando a gente começa a analisar as pessoas passando dos 80, 85 anos, com Alzheimer, com as artérias entupidas, com alguns pedaços do corpo a menos, uma perna a menos, um braço a menos, tirou vesícula, tirou apêndice, tirou órgãos de dentro, a gente começa a se assustar, tá? Só que envelhecer não necessariamente é sinônimo de adoecer ou de perder a qualidade de vida. Então, o que acontece? Um jornalista chamado Dan Buettner, acho que é assim que fala sobre o nome dele, famoso, esse cara é famoso, que ele já quebrou alguns recordes mundial, ele está até no Guinness Book, mas nos últimos 20 anos ele resolveu dedicar a sua vida, sua carreira, sua profissão em viajar pelo mundo e estudar o comportamento do que a gente chama de Blue Zones. Isso aqui é um termo já é antigo, tá? Não é nada de novo, que são as zonas azuis, tá? Zonas azuis. Sinceramente, eu não sei por que recebe esse nome, mas o que significa zona azul? São os lugares do mundo onde se encontra maior concentração por habitantes, né, de pessoas centenárias com qualidade de vida. Bom, aí tem um detalhe aqui, algo importante que eu já trouxe para vocês, já fiz aqui, deixei como crítica, que são artigos científicos que são publicados sem muita base científica, né? Artigos que fazem simplesmente um painel observacional, como por exemplo assim, vamos pegar uma população que tem então maior prevalência de câncer e vamos ver o que essa população come. Então tá, vamos ver. O alimento que as pessoas mais comem naquela região é abóbora. Então tá, então a abóbora causa câncer. Não, isso é muito superficial. Então assim, óbvio que a gente não pode determinar o que faz bem ou o que faz mal por um simples painel observacional como esse, tá? Porém, aqui, o jornalista, o Dan, ele avaliou todos os hábitos. Ele viajou para 5 regiões do mundo, onde ele encontrou a maior população de centenários com qualidade de vida e ele ficou observando todos os hábitos dessas pessoas. Aqui eu vou dar um spoilerzinho, obviamente não vou contar todo o documentário, eu acho interessante que você de casa assista, né? Live to 100, como chegar aos 100 anos. Mas assim, vamos lá, é incrível. Em primeiro lugar, o que chama a atenção, que ele encontrou
diversas pessoas nessas Blue Zones que chegavam aos 100 anos e que tinham uma capacidade cognitiva de uma pessoa de 30 anos, ou seja, memória perfeita, não tinha aqueles lapsos de memória, sabe quando a pessoa está conversando, dá aquela travada, faltou nome, lembrou, não lembrou de alguma coisa? Não, as pessoas com uma capacidade de comunicação perfeita, mesmo aos 100 anos. E aí a gente remete agora, falando simplesmente dessa parte do cérebro, a gente vem aqui dar uma olhada o que está acontecendo com o nosso idoso nos Estados Unidos, na América do Sul, onde países que adotaram a dieta americanizada, a dieta refinada. O que a gente encontra? A gente encontra estatísticas muito preocupantes. Após os 80 anos de idade, metade dos idosos já tem um comprometimento que está sendo, né, algum nível de diagnóstico de demência. Já não funciona mais o cérebro. Olha só, a gente está falando de um percentual extremamente elevado. E quando o jornalista ele procurou, identificou quem eram esses pacientes centenários, todos eles com uma capacidade de contar histórias, lembrando lá do passado, né, histórias de longa data e também histórias que aconteceram recentemente, que a gente sabe que o cérebro, às vezes a gente pode ter uma demência que está ligada só a coisas do passado ou uma demência a ações que aconteceram recentemente. E todas essas pessoas mostravam uma habilidade cognitiva incrível. Nesse documentário, o que nós vamos encontrar? O que eu poderia pontuar aqui para vocês que é extremamente comum nessas Blue Zones, que poderiam ser, então, a explicação para que as pessoas conseguissem chegar a uma longevidade com saúde. Aqui, ó. Essas pessoas, elas são trabalhadoras ativas até o fim da vida, tá? Então, por mais que essas pessoas, elas não colocassem uma roupinha, fossem para academia, fazer um treino todo dia de musculação ou de aeróbico que fosse, essas pessoas, elas tinham horta no fundo da casa, então elas se agachavam várias vezes ao longo do dia para regar, para colher, para mexer na terra. Essas pessoas capinavam, elas usavam machado para quebrar lenha, ou seja, elas não faziam uma academia, mas elas eram ativas com um trabalho físico até a morte. Por quê? Continuavam na cozinha, continuavam usando habilidades, né? Um senhorzinho lá que ele produzia, 90 e poucos anos, ele produzia o banjo, ele confeccionava banjo, manipulando madeira. Todos esses idosos, eles tinham alguma atividade física que pode ser comparado a uma academia. Claro, aqui no grande centro, nas grandes cidades, a gente orienta o paciente para uma academia, porque é difícil ter horta, quem mora em apartamento, é difícil ter atividades quando o paciente ele chega no meu consultório aos 60 anos e fala, eu estou aposentado, as pessoas se aposentam muito cedo. E ali era bem claro que não existia aposentadoria. As pessoas trabalhavam até o fim da vida. Então fica algo aqui para pensar. Outra coisa aqui, ó, socializar. Todas essas pessoas, elas tinham uma rede de amigos, elas dançavam, saíam no final do dia para dançar, tinham as idosas aos 100 anos de idade com as amigas da mesma idade e estavam lá batendo papo e conversando, né? Tudo que a gente já sabe que é importante, né? Aquela coisa de se isolar do mundo, isso aumenta o risco de você adoecer. Então aqui, ó, a gente já tem um segundo ponto importante, ter amigos, ter atividade em grupo, conversar e todos os idosos que lá estavam, eles davam gargalhadas altas, pessoas felizes. Aí a gente tem que parar aqui e fazer uma reflexão, né? Felicidade em uma sociedade que está com cada vez mais diagnóstico de depressão. Tá, mas então por que tanta depressão? Opa, aí a gente vai vir aqui para algo extremamente importante, que é a questão da alimentação.
E eu sou um defensor de que esse cenário de tanto diagnóstico de depressão, de ansiedade, déficit de atenção, por mais que eu saiba que isso é multifatorial, com certeza a ciência já prova que existe um fator muito importante aqui, que é a alimentação industrializada, a alimentação processada. E agora, sem querer levantar aqui bandeiras, pelo amor de Deus, não estou aqui falando sobre veganismo, sobre vegetarianismo. Agora, o que a gente percebe? Existe um movimento muito grande hoje, desde que a palavra low carb ela deixou de ser uma palavra bem traduzida, né? Low carb, em inglês, quando você lê um artigo falando low carb, ele está falando o quê? Dieta de baixa glicose. Low carb não é baixo carboidrato. Low carb é baixa glicose, ou seja, é uma dieta sem carboidratos simples, usando apenas fruta como carboidrato simples. Por isso que é low carb. Só que as pessoas traduziram isso aqui desse jeito assim, ó. Elas traduziram sem carbo. Dieta sem carbo. E quando foi mal traduzido, o que aconteceu? Começou um movimento que é chamado da dieta carnívora. E aí as pessoas elas falam assim, não, porque o homem ele viveu, ele só chegou aos tempos de hoje porque lá no passado ele só comia carne. Então a dieta certa é a dieta da carne. Você acorda de manhã e come carne, você almoça carne e você janta carne. Bom, e aí tem gente que publica artigo mostrando que essa dieta é maravilhosa. O que a gente sabe? Nessas 5 zonas do mundo, e vamos falar aqui, vamos listar, né? Quais são essas zonas aqui, ó? No Japão, aliás, no Japão existe a comunidade de Okinawa, que foi o primeiro lugar do mundo a ser observado como o maior centro de longevidade, tá? Só que um detalhe, Okinawa no Japão, que já foi uma zona azul, possivelmente em pouco tempo já não será mais. Por quê? Porque Okinawa agora, nos tempos atuais, já foi infestada por lojas, por restaurantes de junk foods, de drive-thru, e a população de Okinawa está ficando obesa também, ok? Mas foi a primeira região do mundo a ser estudada pela sua alta taxa de moradores com longevidade. Depois de Okinawa, na Itália, a região da Sardenha. Itália, a região da Sardenha. Na Grécia, na Grécia, uma ilha chamada Icária, ou Icaria, lá fala Icaria, no português traduz, fica Icária. Nos Estados Unidos, sim, nos Estados Unidos existe uma região chamada Loma Linda, que é uma região onde ela é habitada predominantemente por pessoas de uma religião adventista. E aí a gente já vai falar o que a religião adventista prega em relação à alimentação. E aqui a gente tem na Costa Rica também uma região chamada Nicoya. Então veja bem, nós temos Nicoya, Loma Linda, Icária, Sardenha e Okinawa como 5 regiões no mundo onde as pessoas, onde existe um predomínio de pessoas que conseguem chegar à longevidade esbanjando saúde. E o que esse documentário mostrou? A dieta que imperava aqui, o tipo de alimentação, é uma alimentação que a gente chama de plant-based. Ou seja, uma dieta baseada em plantas. Muita fibra, tá? E aqui, os últimos estudos todos, de 10 anos para cá, quando o intestino recebeu esse termo de o segundo cérebro do corpo, o que se estudou? Muito artigo foi publicado em relação à questão da microbiota do intestino, e esses artigos eles fizeram sim uma relação
com questões associadas ao cérebro e a câncer, ou seja, prevenção de Alzheimer e câncer. Quando você tem uma alimentação baseada em plantas, você então terá uma fermentação dessas fibras no intestino e você aumentará muito a presença de ácidos graxos de cadeia curta, que são 3. É o propionato, o acetato e o butirato. E o butirato aqui, ele é o mais importante, ele é uma estrutura, é um ácido graxo de cadeia curta formado por 4 carbonos, por isso que é de cadeia curta, né? Quando tem menos de 6 carbonos, é considerado de cadeia curta. O butirato, ele é quebrado em 2 moléculas de acetil, e acetil tem 2 carbonos, e acetil é justamente a molécula que entra no enterócito do intestino, entra na mitocôndria, dando início ao ciclo de Krebs e melhorando então a renovação dos enterócitos, que são as células que compõem o intestino delgado. E esse processo de regeneração de intestino, sendo favorecido pela presença de butirato, está intimamente associado à prevenção de câncer, tá? Dieta plant-based está muito associada à prevenção de câncer. E também, como a gente aumenta aqui os ácidos graxos, também existe um favorecimento de uma via que vai levar corpos cetônicos para o cérebro, tá? Só que lógico, né? Se essa dieta plant-based for restritiva, restrição calórica, que é o que, inclusive, que é o que o povo de Okinawa fala nesse documentário. Eles falam assim, a regra deles, levantar da mesa com 20% do estômago vazio, ou seja, eles comem 20% do que deveria comer, levantam sempre com fome. Ops, para lá, comer 80% e deixar 20% do estômago vazio. É isso, a regra dos 80 e 20. Então, restrição calórica, que isso aí já está provado, foi até prêmio Nobel em 2016, né? Que a restrição calórica, lá foi falado de jejum, mas o jejum é uma forma de restrição calórica contínua associada a uma dieta plant-based. Talvez aqui a gente tenha então o segredo da longevidade. Eu comentei com vocês que aqui nos Estados Unidos, essa comunidade Loma Linda é uma comunidade que tinha muito habitada por muitos adventistas, né? E a religião adventista, ela prega muito uma dieta plant-based. Então, por que em meio a um país de alto índice de obesidade, onde as pessoas comem muita coisa errada, conseguiu-se ter uma zona azul? Talvez porque essa questão religiosa ela tivesse trazendo esse benefício de uma dieta diferenciada dentro dos Estados Unidos. Bom, outra coisa que chama muita atenção é que em nenhuma dessas zonas azuis aqui a gente encontrou idosos, longevos, ricos, milionários, que pudessem pagar pelos melhores tratamentos, com os melhores médicos, com os melhores suplementos, tomando vitaminas, tomando ômega 3, tomando resveratrol, tudo que eu trago aqui para vocês e realmente falo que faz bem. Essas pessoas não têm acesso a isso. Eram pessoas humildes, sem dinheiro e que usavam todos os recursos da natureza, né? Muita água, água de boa qualidade, alimentos naturais, nada de comida enlatada, embalada, processada, comida 100% natural. Inclusive na Itália, né, que a gente tem aqui uma questão cultural da farinha. Sim, aqui na Sardenha, óbvio que não era a base da alimentação, mas até mesmo com a farinha, as senhorinhas idosas que estavam cozinhando, elas falavam, a gente usa aqui, a farinha deles, obviamente, uma farinha infinitamente melhor que a do Brasil, e elas usam fermentação natural, aquele fermento levain, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Fazendo então um pão de menos índice glicêmico. Então, até onde existe um possível erro, esse erro já é corrigido por conta de um conhecimento que a gente não sabe de onde que essas pessoas tiraram, porque você percebe nitidamente lá que são pessoas que não têm esse conhecimento, não têm acompanhamento de um nutricionista funcional. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu faço vídeo falando sobre ter saúde
e toco nesse assunto alimentação, é muito comum pessoas criticarem e falarem assim, mas é muito fácil ter saúde quando se tem dinheiro. E não é o que a gente viu nessas zonas azuis. As pessoas não têm dinheiro para ter um acompanhamento e mesmo assim, instintivamente, já aplicam uma alimentação muito rica. Por mais que pareça que eu tenho contado muito aqui, eu trouxe só um pequeno spoiler sobre o documentário, são, se eu não me engano, 5 episódios, então tem bastante coisa legal. Eles falam muito mais sobre certos alimentos que cada região cultiva, que cada região consome. Então eu quero deixar aqui esse convite para que você, no próximo final de semana aí, separe um tempinho para assistir esse documentário e se inspirar nessas histórias lindas que foram trazidas por esse jornalista, principalmente quando você conhecer a história, então, de um senhor de 100 anos de idade que monta a cavalo, que pratica as atividades do dia, trabalhando, acordando às 4 da manhã para começar a trabalhar. Sim, essa é uma história real que é contada nesse documentário e que eu confesso que quando eu vi, eu falei, é assim que eu quero chegar aos meus 100 anos de idade. Se você assistir este documentário, eu quero que depois você venha aqui abaixo desse vídeo e deixe aqui o teu comentário. O que você achou? Você ficou tão impressionado quanto eu? O seu comentário é muito importante para nós. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, principalmente se você tem um amigo muito legal que você quer que ele consiga envelhecer junto com você. Você está aí fazendo de tudo para chegar aos 100 anos com vitalidade, você tem que chamar tua família, teus amigos para participar desse movimento junto contigo para você não chegar aos 100 anos solitário e sem amigos. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.